Eu já tinha uma certa noção de como se construir um evento, uma exposição como artista, mas como administrador isso ganha uma dimensão muito importante em termos de experiência e de capacidade de realização. E Flávio, como convidado para participar do percurso do artista? Pois é. Isso... O que tu tem para falar um pouco do percurso? A vida é feita de desencontros e de conjunções, né? Isso aí é um lugar comum dizer isso, mas existe quando a gente faz um retrospecto assim, uma forma da gente poder dar um alto significado a alguns desencontros e também a algumas conjunções. Na época em que eu recebi o telefonema da Difusão Cultural, o teu telefonema para convidar para o projeto, eu estava fazendo exatamente aquilo que seria o objeto do projeto, tentando reorganizar toda a minha produção. Então, quando eu fui convidado, para mim foi uma convergência muito grande de intenção e de força, sabe? Foi muito legal. Eu me empenhei assim o máximo que eu pude de tentar vasculhar e resgatar esses registros de trabalhos que já não pertenciam a mim, enfim, recompor esse percurso que começou lá em 88, né? E que teve momentos de muita intensidade, alguns momentos bastante baixa, e que eu pude fazer, assim, quase como nesse fluxo de trabalho, essa relação onde, com momentos diferentes, assim, de atividade, que eram, por exemplo, quando eu fui vice-diretor, ou quando eu fui para fora fazer o doutorado, enfim, essas demandas que a vida acadêmica faz e que a atividade como artista às vezes sofre, às vezes tu tem um momento de maior trabalho, outras vezes isso é zero, né? Então foi muito importante para mim. Eu vejo aquilo como quase como um acerto de contas com uma série de coisas que eu tinha feito e que, se não fosse a oportunidade desse olhar sobre essa trajetória, muitas dessas coisas talvez estivessem perdidas ou esquecidas para mim há muito tempo já. E uma das questões do percurso, eu acho interessante a gente resgatar aqui, né? O percurso do artista, ele nasce com dois objetivos. O primeiro deles é da gente ressignificar esse espaço. Esse espaço ele perdeu como espaço artístico e a gente retoma ele com essa função de ser novamente o espaço das artes plásticas. Sim. E o segundo é o reconhecimento do artista convidado para que ele faça um percurso em toda a sua obra. Refaça esse percurso. Foi mais ou menos isso que aconteceu comigo, foi muito importante. Olha, claro que foi a primeira vez e talvez tenha sido a última que eu fiz uma exposição assim de poder ter trabalhos da época do meu projeto de graduação, assim, sabe? E um trabalho que eu fiz naquele ano de execução, assim, de ver essa distância às vezes e principalmente que eu acho que é mais perturbador, essas grandes similaridades, assim, como pode passar assim 10, 20 anos e tu acaba tratando dos mesmos assuntos de uma forma diferente, sabe? Então, para uma produção em arte, esse confronto com aquilo que foi realizado, com as proposições feitas pelo artista, eu acho muito importante para um entendimento assim de como, afinal de contas, ele lança o olhar para o mundo, o quanto, por exemplo, alguns eventos políticos ou sociais da década de 80 influenciaram o meu trabalho num determinado momento. E como outros momentos mais intimistas levaram esses trabalhos para uma outra via. E todas essas coisas eu acho que só é possível quando nós temos uma visão de conjunto de um trabalho. Isso, como artista, vale tanto para se ver a própria produção, quanto principalmente para analisar o trabalho de outros artistas. Eu acho que para mim foi muito importante, eu tenho a impressão, para todas as pessoas que participaram, né, enfim, é uma lembrança forte que eu tenho, né. Naquele ano eu ganhei, com a exposição, o Açorianos acho que melhor exposição individual, uma coisa assim,
Então foi um trabalho que eu acho que teve uma repercussão boa tanto para mim quanto para a universidade. Eu acho que foi legal. Esse reconhecimento da cidade em relação ao projeto é uma externalidade que a gente diz impressionante e positiva, né? Porque a gente nasce, quando o projeto é criado, ele tem um objetivo que é reconhecer o trabalho de cada um de vocês convidados, né? E no momento em que a cidade enxerga esse projeto, enxerga o trabalho de vocês também, é um reconhecimento muito maior, né? Tem um aspecto que eu me lembro que eu refleti muito a respeito disso, conversando com as pessoas, que eu acho que esse projeto propiciou, né? Por exemplo, eu tive uma série de professores que, além de serem excelentes artistas, eram grandes professores, né? Só que o trabalho na universidade, ele é um trabalho de semeadura, um trabalho de professor, tu semeia e não necessariamente colhe. E a memória desse trabalho, ela um pouco vai para casa junto com a pessoa quando ela se aposenta ou desaparece, né? Então eu entendi aquele projeto também como uma forma de registro dessas pessoas que trabalham na área de formação em arte e na área de arte durante um longo período, que se não fosse por alguns instrumentos de registro enfim, de resgate, isso simplesmente se perderia, né? Quando eu fui fazer o meu doutorado, eu procurei textos sobre o meu orientador, o professor Carlos Paschetti, que é uma das referências artísticas que eu tinha e tenho até hoje. Eu admiro muito o trabalho dele. E simplesmente não encontrei nada a respeito. Pouquíssimas, na verdade, um único texto e pouquíssimas informações assim visuais. Eu tive, obviamente, que entrar em contato com ele, fazer entrevistas e eu mesmo produzi esse material, porque eu acho que alguém tem que fazer isso, né? Então isso é tanto um trabalho de memória quanto um trabalho de pesquisa, né? Então daqui a alguns anos, alguém vai se debruçar sobre esse material e vai poder então resgatar tanto as trajetórias do projeto quanto dos artistas, né? Isso eu acho bem legal, né? Flávio, no teu percurso, nós ainda estamos pendentes com o catálogo, tá? Sim. E esse é um desafio que continua presente. A gente tem que fazer esse catálogo, mas também como é que para ti a ideia do catálogo, né, não ter saído, isso ainda é uma fratura do projeto? Olha, eu acho que o catálogo não ter saído dependeu muito da minha vontade mais do que tudo, né? Naquele momento eu achei que não deveria sair, né? E acho que foi uma decisão muito difícil, porque eu me empenhei muito em fazer a exposição, né? O seminário, para mim foi fantástico. Nós fizemos um seminário de desenho, que não era um seminário que tratasse sobre a exposição, mas que eu pude reunir, com todo o apoio da instituição, pessoas que eu admiro muito, que tratam sobre o desenho como uma linguagem, reunir tudo num seminário e dizer assim, olha, não é para falar da exposição, é para falar, afinal de contas, das trajetórias de vocês dentro da linguagem do desenho, porque eu acho que é isso que interessa para o público. E foi chamava quase como uma continuação do que era o percurso do artista, era o desenho e seus percursos. Em vez de falar do artista que ocasionalmente estava fazendo aquela exposição de desenho, falar, afinal de contas, da linguagem do desenho e da forma de expressão que ele significa dentro de diferentes percursos. Foi excelente. Quando chegou no catálogo, o catálogo é quase uma homenagem um tanto narcisista, assim, né? E que eu comecei a ver uma série de coisas que não me agradavam e que talvez tivesse a ver com uma questão bastante íntima, que é de controle da minha própria obra, sabe? Na exposição eu pude ter isso. Eu mesmo, junto com o curador, nós organizamos a expografia, a gente montou, porque é um trabalho que eu adoro fazer, né? Então eu tive um controle muito grande sobre como organizar esses elementos. O seminário foi um trabalho coletivo entre o professor Luiz Antônio Rocha e eu, mas o catálogo eu sentia assim que eu estava perdendo completamente o controle de como organizar aquelas informações que podiam representar esse percurso. E aí
eu resolvi que não, daquele jeito que estava, era melhor não sair. Eu acho que, quem sabe, um dia isso saia, mas eu vejo que isso é talvez uma preocupação muito mais institucional do que minha, né? Enfim. Realmente é institucional, porque a ideia é que a gente tenha todos esses percursos documentados, né? E nós temos 2 catálogos ainda que não saíram, o teu e o do Gonzaga. Ah, o do Gonzaga. Então, Do Gonzaga vai ser muito mais legal. a gente ainda tem esses 2. Flávio, vamos ver aqui. Como tu enxerga a tua exposição e a relação com os alunos do Instituto de Artes, os teus alunos? Como é que foi a apresentação assim, de todo esse teu percurso para eles? Eu tive relatos de alunos que desconheciam algumas das fases do teu trabalho e que ficaram impressionados e encantados. Então, como que foi essa tua relação com eles pós-percurso do artista ou durante o percurso do artista? Durante foi bem interessante, porque tinha não só aluno, porque tem, bom, cada semestre volta tudo de novo, tu tem, né, tu reencontra alunos que tu tem há 1 ano e meio, outros que os bichos ali, né, tu tem, e eu sempre fui um professor que tive muitos orientandos de projetos de graduação, e boa parte deles não conheciam nada do meu trabalho, praticamente nada, né, porque fazia um bom tempo que eu não fazia uma exposição na cidade, individual muito menos, né, era um trabalho esporádico aqui ou ali, então para muitas